nem ver conversas paralelas. Ó, olha para mim, se você quiser água, é só você levantar o dedo e o diácono eles vão ver que você quer água. Só levantar o dedo que ele leva a água até você. Posso ouvir amém? Mas escuta, o que você vai escutar hoje é muito sério. Eu sei que o que você escuta aqui é muito sério, mas hoje, por favor, observa. Não converse em paralelo, por favor. Todo mundo encontrou? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do 7 ao 15. Todo mundo encontrou? Amém? Leamos assim a palavra do Senhor. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardadas para o fogo. Presta atenção. Sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados. Imaculado quer dizer mancha, pecado, e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Oremos. Pai querido e amado, Deus forte, lindo, maravilhoso e poderoso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória e louvor do teu nome, Pai celestial, eu e toda a tua igreja, aqui estamos na tua presença maravilhosa, Pai. E assim nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos, meu Deus. E assim no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória e louvor do teu nome, nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa a mim, ó Deus, conforme a tua vontade. Usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa a mim, conforme a tua vontade. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, para a honra e glória e louvor do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é escapando da condenação rumo à salvação. Fale 2 vezes. Mais uma vez. Agora, todos junto com o pastor. Escapando da condenação rumo à salvação.
O movimento da Terra, chamado rotação, leva 24 horas. Ou seja, a Terra dá uma volta em seu próprio eixo 24 horas. E olha que interessante. Se a rotação ela fosse atrasada 1/10 de tempo, sabe o que iria acontecer? Os dias, eles seriam 10 vezes mais longos. E as noites, 10 vezes mais longas. Sabe o que iria acontecer? Sabe qual a consequência? Tudo aquilo que não fosse consumido ou destruído pelo calor durante o dia, seria consumido ou destruído pelo frio durante a noite. Você acha isso obra do acaso? De fato. Quando a gente entende que a Terra, ela leva e ela dá um giro em seu próprio eixo durante 24 horas. E se essa rotação, ela tivesse um atraso de 1/10 de tempo, os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites seriam 10 vezes mais longas. O que não fosse destruído pelo calor durante o dia, seriam destruídos pelo frio durante a noite. E olha, meus amados, isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus. O Salmo 115, 3, por favor. Olha como é que Deus ele está no controle de tudo. Mas o nosso Deus está onde? No céu. E ele faz tudo que lhe apraz. Irmão, eu e você, nós fomos dotados de igualdade a Deus, de uma soberania, da nossa própria vontade. Quarta-feira eu escorri isso muito bem claro, não é? Pois bem, olha só, irmão. Se você quiser, eu fico aqui mencionando 10, 12, 15 versículos. Está tudo cravado aqui na minha mente. Você sabe por que a minha relação com Deus, ela é de fato, para mim, algo existente. E ela tem que ser notória. Quem está do meu lado, não somente vocês que são minhas ovelhas. Eu me lembro que há uns 12 anos atrás, eu saí para ver um carro para o irmão de uma ovelha que não está mais aqui. E chegamos na agência, o cara olhou para mim, o vendedor, e falou assim: o senhor é cristão, né? Aí eu falei: pela misericórdia. A gente saiu. Aí ele falou assim: pastor, por que ele perguntou só para o senhor, não perguntou para mim? Eu falei: pergunta para Deus. Aí ele falou assim: detalhe, ele perguntou, mas foi com efeito de afirmação. Ele falou assim: o senhor é cristão, né? Ele perguntou e afirmou. Ele é mesmo, é verdade. A minha servidão ao Senhor, eu te mostrei algo aqui que Deus mandou eu falar na hora antes de começar a oração intercessória. Como morreu Saul, se ferrou, se lascou pela sua infidelidade com Deus. Olha só. Você já imaginou se a rotação da Terra ela atrasasse 1/10 do tempo? Olha a consequência que iria ter. Tudo que não fosse consumido e destruído durante o dia pelo calor, seriam destruídos à noite, consumido à noite pelo frio. Onde é que eu quero chegar? Isso não é obra do acaso. Por exemplo, quando a Bíblia diz, afirma diretamente ou indiretamente, porque assim, irmão, está cheio de crente hoje nas igrejas, que tem uma série de dificuldades. Outra série de crente, o crente nada a ver.
esse crente, ele é um crente que está determinado a ir morar no inferno com o diabo. Você me desculpe, me perdoe. Aqui você vai escutar o que você precisa. E até mesmo o que você não quer. Porque hoje em dia, ai meu Deus, o pastor falou de demônio, falou de inferno. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse que a Inglaterra deixou de ser um berço do evangelho, do cristianismo, porque os pastores de púlpito deixaram de pregar condenação, salvação, remissão de pecado, e inferno e céu. Jesus, no evangelho de Mateus, ele fala muito mais de inferno do que o próprio céu. Por que será que Jesus falou isso? Porque ele sabia como iria ser a humanidade. Por exemplo, olha só. Por que tudo seria destruído se Deus não tivesse em ordem com tudo e para tudo e em tudo e por tudo? Sofonias 1, versículo 18, diz que essa terra ela vai ser consumida, queimada, destruída repentinamente. Sofonias 1, 18, olha só. Nem sua prata, nem seu ouro os livrará. Poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total, apressada. Eu não sei como é que o ser humano está numa igreja como a nossa, ele escuta, ele reflete, porque a gente tem um raciocínio que Deus nos deu e que a gente consegue compreender. Tanto é que a gente enxerga, não é pelos olhos, a gente enxerga pelo nosso cérebro, pela nossa mente. Se eu falar para você que atrás dessa casa tem um ratinho azul, todo mundo já pensou no ratinho azul. Você viu com a sua mente. É questão de milésimo de tempo que o teu cérebro ele pensa. Queridos, olha só, eu quero falar um pouco de tudo isso. Olha o texto base de hoje, por favor, Gê, coloca lá. Olha que interessante, quando Pedro, ele diz que tudo isso vai ser consumido. Literalmente. E ele diz, olha, preste atenção no que Paulo falou, no que Paulo declarou. Olha só. Mas os céus e a terra agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Querido, às vezes a gente tem dúvida, mas será que inferno existe? Então Jesus é um mentiroso, cara de pau e medíocre. O Salmo 9, 17, lá diz assim, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. É isso que, infelizmente, é isso que estamos vivenciando. Pessoas que vêm para a igreja e ela tem dificuldade de ter um encontro real e verdadeiro com Deus. E olha que o nosso culto é apenas 2 horas de culto. O meu sogro congrega em uma igreja e o culto dele lá começa às 6 horas. E tem domingo que o culto acaba quase 10 horas. Já pensou ficar quase 4 horas de culto? Aqui o nosso começa às 6, às 18, termina às 20, 25, 20, 15, 20, 20. E a gente ainda acha ruim. A gente foi convidado para ir numa igreja. E o culto começou às 7 horas. Eu e toda a igreja. O culto começou às 7 horas, terminou. Era 11 horas, o culto não tinha terminado ainda, irmão. Começou às 7. Falei, nunca mais que eu vou para essas igrejas. Não fui, não. E nem vou. Eu não sou louco ficar 4 horas, 5 horas de culto. Paulo diz fazer tudo com ordem e decência. Queridos, a gente precisa entender. Deus vai vir com o juízo dele. Não é que Deus castiga ninguém. Mas a gente precisa entender de que quando um dia eu tive um encontro com Deus, eu preciso levar esse Deus muito a sério. Mas é assim, se você leva ele a sério, tudo que você pede, ele
Ele te responde. Pode ter certeza disso. É numa enfermidade, é em um emprego, é uma necessidade, seja ela qual for. Seja ela clínica, orgânica, física, emocional, espiritual, profissional, sentimental. Por que não? Em todas as situações, Deus sempre está. Como é que Deus quer te achar? Jeito e maneira dele. Se não me falha a memória, quando a gente entende de que Deus, Ele está comigo e com você, Ele quer a gente de fato para Ele. Pastor, por que eu tenho que escapar da condenação rumo à minha salvação? Deixa eu refletir a tua memória. Toda pessoa, viu, Aninha? Aninha? Toda pessoa que ela for para o inferno, ela não vai perder a sua linha de raciocínio lógico, ela não vai perder aquilo que Deus deu para ela, o seu pensar. Por exemplo, em Mateus 10, 28, Jesus, contundentemente, ele diz assim: olha, não precisa esquentar com aqueles que matam o corpo. Antes, pensai naquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Essa pessoa está falando de Deus. Eu estou falando para você não temer a homens que matam o corpo, mas aquele que mata a alma e manda para o inferno, está falando da pessoa de Deus. Então você precisa levar esse Deus muito a sério. Você sabe o que é que Jesus está falando? Olha, irmão, pensa comigo. Jesus está falando que a pessoa que for para o inferno, vem comigo, G, por favor, ou Diogo. Mateus 25, versículo 30, lá diz que o inferno é um lugar que muito vai gritar, um lugar de ranger de dente, um lugar de sofrimento. É isso que Jesus está falando. E a pessoa que for para o inferno, quando ela estiver lá, ela não vai esquecer das coisas, ela vai lembrar por que ela está lá. Ah, eu estou no inferno porque eu fumei muito, eu bebi muito, eu falei muito palavrão, eu traí a minha esposa, eu fazia tudo errado, eu mentia, eu roubava, eu matava, se lascou, o inferno direto. Ah, eu fumava narguile. Esses dias eu vi uma reportagem com uma moça com 18 anos. Um buraco na bochecha dela no lado direito. Porque a idiota usou tanto narguile que tinha uma bactéria lá cancerígena e fez um rombo na bochecha dela. Outra, vizinha minha irmã, que mora lá em Cumbica, morreu, deixou uma menininha linda com um ano e meio de idade, morreu com 21 anos, consequência de narguile. A erva estava cancerígena e pegou bem na garganta dela, se lascou. Um jovem perto da casa da irmã Luísa morreu também, não é isso, irmã Luísa? Com quantos anos? 17 anos. Se lascou também. Escolha. Como é que a pessoa quer inalar um cão do inferno daquele? Está aí, ó. O inferno é isso aqui, ó. Mas para por aí, não, eu vou te mostrar algo aqui e você vai entender o que eu estou falando. Não queira ir para o inferno. Não brinque com o diabo. Porque o diabo, ele não brinca com ninguém. Perdão, não brinque com o pecado, porque o diabo, ele não brinca com ninguém. Ele dá com uma mão e quando ele quer de volta, ele quer com as duas, porque quer a alma da pessoa junto. Se você quer dar São Paulo para o diabo, parabéns. Paga para ver. Paga para ver. Olha só, queridos. Vê se é segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vê se é o 17, por favor. Se não for o 17, é o 19. Aí. É esse mesmo. Esse Deus é maravilhoso na minha vida. Presta atenção. Por que Jesus diz lá em Mateus 10, 28,
Antes não temer aquele que mata o corpo e a alma, mas antes temer aquele que mata a alma e leva para o inferno diretamente. Mateus 25, 30, olha, o inferno vai ser lançado o servo inútil. O que é o servo inútil, irmão? É o servo que vem para a igreja se arrastando. É o servo que chega na igreja, está cochilando no banco. É o servo que está na igreja e não dizima, não oferta. É o servo que não quer fazer a obra. É o que bem a Rayane bem colocou aqui. Eu não dizimo só o do meu salário. Eu dizimo o tempo que eu tenho aqui na igreja para Deus. E é isso que Deus quer. Agora olha só. Eu fiz. Agora olha só. 2 Carta de Pedro 2,17. Por favor. Estes são fontes sem águas, nuvem levada pela... G, é esse versículo que eu quero mesmo. Mas eu quero fazer para que você entenda. Eu estou fazendo uma correlação de Mateus 25, 30, que ele tem um segmento nesse versículo aí, ó. Olha só que interessante. Bota lá, G, Mateus 25, 30. Olha o que diz. Lançai aonde? Lançai, pois, o servo inútil nas... Agora, vem comigo, 2 Carta de Pedro 2,17. Olha o segmento que diz. Presta atenção. Estes são fontes sem água. Quem? Quem são fontes sem água? Servo inútil. Está falando de pessoas que são inúteis para Deus. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Deixa a vida me levar. Preguiça leva eu. É desse, Gilvão. A pessoa vai passar pela uma entrevista. Eu nunca vi. Os crentes são assim. Meu Deus, é devagar, é devagar. Vai passar numa entrevista. Oi. A entrevistadora fala assim, o que esse cão quer fazer na minha empresa? Sai para lá, rapaz. Está quase morrendo, vai morrer por quinto dos infernos. Aí eu vejo muitas pessoas que não são convertidas, rapaz, tem uma animação que é invejável. Aí os crentes é tudo morto, tudo morrendo. Não tem prazer naquilo que faz, naquilo que executa. Irmão, tem um moço que vai com a gente toda segunda-feira lá no jogo. O pessoal chama ele seu barriga. Se você acha a minha barriga dele, a dele é 3 vezes a minha. Aí eles chamam ele de seu barriga. Eu chamo ele de Carlos, porque eu detesto apelido. Porque Deus, em Isaías 43, versículo 7, ele chama a gente pelo nosso nome. Não põe não. Aí ele fala assim, pastor, ele é paraibano. Pastor, como é que pode um homem com 60 anos corre desse jeito, joga bola desse jeito? Sabe o que é isso, irmão? É que eu tenho prazer em tudo que eu faço. Em tudo que eu vou fazer, eu tenho alegria. Eu tenho assim, algo que se chama em mim, que chama-se Jesus. Ele corre nas minhas veias. Você pode dar um salve de palmas para Jesus? Então pelo amor de Deus, para de ser crente mocorongo. Tudo para fazer para Deus é uma. Ai, meu pai, ai, meu Deus. Tudo para fazer para Deus é uma dificuldade terrível. Deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer pessoa que faz parte do ministério da nossa igreja, se você estiver cansado, se você estiver fazendo do seu jeito, por favor, chega até a mim e fala, olha, eu não quero mais, eu quero ficar fora, fique. É melhor que você fique fora. Porque se você ficar fazendo de má vontade, infelizmente, você está atrasando o ministério. Você está acabando, está destruindo o ministério. Olha só, agora aqui eu quero te pegar de jeito. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Ui, meu Deus. Sabe o que é que Pedro está dizendo aí? Que quem estiver no inferno, lá vai ser escuridão, ninguém vai ver ninguém. Lá o fogo está queimando, temperatura ali alta do cão dos infernos. E neguinho
A pessoa vai ouvir. Por que vai ouvir? Você sabe por que vai? Você sabe por que ela vai escutar? Mateus 25, 30. Eu quero fazer bem uma analogia para que você entenda tudo. Ali haverá pranto e ranger de... Volta lá, por favor. Não tem como ser mais rápido, não? Olha só. Para os quais a escuridão das trevas. Detalhe. Lá vai ser lugar de ranger de dente, gritaria, berração. Vai estar gritando, mas ninguém vai ver ninguém. Por que não vai ver ninguém? Porque aí, ó, a escuridão das trevas eternamente se reserva. Neguinho vai ouvir outro gritando, berrando. E lá ninguém vai dizer assim, não, compadre, aí tá aqui tá quente para diabo. Eita, peste, eita, cão. É isso, irmão. Lá vai estar queimando. E a pessoa, e quem estiver lá, vai ouvir, vai escutar. Porque Jesus disse que lá vai ser gritaria, ranger de dentes, sofrimento. Se não me falha a memória, é Apocalipse 20, versículo 10, por favor. O inferno, ele é lugar de sofrimento eterno. Olha o que diz. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É para lá que você quer ir, porque eu não quero. Posso ouvir uma misericórdia agora? Então, por favor. Irmão, você está entendendo tudo? Eu estou te explicando, por isso que eu te falei, olha, eu li muito, eu pesquisei muito, eu busquei, eu até falei toda a rotação da Terra. O movimento da Terra, o qual chamamos de rotação, ele leva 24 horas. A Terra dá um giro em seu próprio eixo durante 24 horas. E se esse movimento que chamamos de rotação tivesse 1/10 de tempo atrasado, o dia seria... cada dia levaria 10 dias pelo tempo que é. E o que não fosse destruído durante o dia pelo calor, à noite se lascava tudo pelo frio. Tudo, irmão, isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus. É Deus que faz. Agora, você sabe o que é que deixa Deus triste? Quando eu falei assim, de você ser um crente mocorongo, quase morrendo, e não sei o que. Agora é assim, tem crente que é morto para agir. Agora, para ser reclamão, ignorante e estúpido, é o melhor. Com tudo ele esquenta, fica todo esquentadinho, todo esquentadinho. Tiago diz para a gente ser já atento no ouvir e tardio no falar, porque a nossa língua ela tem poder de nos abençoar e ao mesmo tempo nos amaldiçoar. Olha uma coisa que Deus não tem prazer comigo e com você. É quando você diz, eu vou para a igreja. Aí não vai mais. Aí a vontade, por isso que a gente tem que entender, vontade dá e passa. Isso é algo terrível no ser humano. Perdão, irmão, eu só errei o livro. É Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E a minha alma não tem prazer quando ele recua. Olha o que tem de gente que chega aqui na nossa igreja, é abençoado, Deus faz isso, faz aquilo, e depois o cãozinho sai da igreja. Ai, pastor, o senhor chama de cãozinho, você quer que eu chame o quê? De bonitinho? Eu falo assim e acabou. Não estou nem aí. Eu não estou aqui para agradar o Manuel. Eu não estou aqui para agradar o DAC. Não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. E se você quiser ficar aqui, vai ter que ser do jeito de Deus, não meu e muito menos teu. Olha lá. Amém. Olha só coisa linda. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí tem pessoa que começa a dizimar, ela para. Aí tem pessoa que começa a ofertar, ela para. Aí tem pessoa que começa a vir para a igreja, ela para.
Aí tem pessoas que vêm para a igreja e nunca conseguem dizimar. Aí tem pessoas que vêm para a igreja e tem dificuldade de orar. Aí tem dificuldade de vir para a igreja, aí tem dificuldade de... Meu filho, pelo amor de Deus. Você está pensando o quê? Que Deus, ele é mendigo? No meu Pernambuco fala esmoléu. No Ceará fala esmoléu, ou Gilvan? Não, né? O Edilson de lá sabe, né, disso? Esmoléu. Na tua região não fala, não? E não fala não para tu ver. Então a gente precisa entender, gente. Por exemplo, queridos, houve um fato. Agora eu quero trazer algo para que você tenha assim uma ideia do que eu estou falando para você. Por exemplo, coloca para mim o texto base. Coloca o versículo que Pedro diz assim. O verso 11, G. O texto base, verso 11. Havendo, pois, perecer todas estas coisas que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. Olha o 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Se fundirão? Claro que vai se fundir. Não, tudo aqui vai ser destruído. E em fogo. Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, como é que pode? Os crentes dizem, vocês dizem, afirmam que o mundo vai se acabar em fogo. Falei, vai. Mas como é que pode? Está derretendo lá a geleira. A geleira está derretendo. A água do gelo está indo para os oceanos. Os oceanos estão indo para o mar. E os mares estão levando para as praias. E as praias, por sua vez, estão levando para quem mora nas encostas da praia. Na beira da praia. Irmão, daqui a 20 anos, todos os países e cidades que são penínsulas. O que é penínsulas? São aquelas cidades que são construídas à beira da praia, assim, ó, à margem da praia. Aquilo dá-se o nome de penínsulas. E elas vão ser tragadas. Por exemplo, 7 cidades que eu trouxe para vocês esses dias aqui, que vão ser consumidas pelas águas. Começa pela cidade de Santos, aqui em São Paulo. Segundo, Rio de Janeiro. Terceiro, aquela cidade que encheu, Porto Alegre. Depois São Luís. Depois Fortaleza. Salvador. São 7 cidades que vai ser tragada pelas águas e não vai demorar. Tá, pastor, mas como é que o senhor fala isso? E como é que o mundo vai se acabar em fogo e o mundo está sendo invadido pelas águas? Aí eu falei para ele assim, pega uma panela cheia de água, coloca no fogo e espera um tempo. O que é que vai acontecer? Ela vai evaporar. Assim, então, você acha que o fogo consumidor de Deus vai evaporar a água em questão de segundo? Tudo aqui vai ser consumido, meu irmão. Agora é assim, enquanto você estiver aqui na terra, tá servindo a Deus, fica firme. A gente tem que trabalhar, prosperar, ser próspero, ser abençoado, mas a gente não pode deixar Deus de lado. Pense nisso, por favor. Tudo aqui, Pedro diz que vai ser consumido, tragado. Quer ver? As 7 pragas do Apocalipse, capítulo 16, por favor. Eu vou te mostrar o que é que vai acontecer. Eu estou no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse são coisas que vai acontecer, como diz em Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que já viste, a que você vê, e as que hão de acontecer, passado, presente e futuro. Olha só que interessante. Interessante assim, que vai ser drástico. Apocalipse 16, versículo 8 e versículo 9. O 4º anjo, ele vai literalmente, tudo vai derreter. Olha só. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha o versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Você está pensando que eu estou brincando de servir a Deus? Não. Eu não estou brincando de explanar, escorrer a palavra para que você tenha entendimento e compreensão de fato
como ela é, a veracidade da Bíblia. Quando eu falo veracidade, verdade. Queridos, tem mais. Isaías 30, versículo 26, por favor. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e a cura a chaga da sua ferida. Irmão, tudo isso vai acontecer, você querendo ou não. Eu fico imaginando quando Lucas escreve, por exemplo, olha só, o que aconteceu? Os irmãos lembram quando aconteceu aquilo lá na Indonésia, o tsunami? Os irmãos não lembram, não? Quem lembra? Que as ondas tiveram mais de 30 metros de altura, lembram? Lembram? Hã? Lucas 21, versículo 46. Lucas 21, versículo 24 e versículo 20 até o 26, G, por favor. Presta bem atenção. Eu estou trazendo para você o que aconteceu, o que Jesus falou que iria acontecer. Olha só. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levadas cativo. Quando Jesus estava vivo, Jesus falou que iria chegar o tempo que toda Jerusalém iria passar por uma guerra terrível. Eles iam morrer à espada e muitos iriam ser escravos. E isso aconteceu. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativo. E Jerusalém será pisada pelo gentil, até que os tempos dos gentios se completem. Agora, olha o próximo versículo, por favor. A gente precisa ter uma fineza de audição para entender. Não, eu quero entender tudo isso, meu Deus. Olha só. Olha o que aconteceu lá na Indonésia. Presta atenção. Tinha os elefantes, tinham alguns animais que eram presos à corrente para ser conduzido pelos guias, pelos turistas. Olha o que aconteceu. Os elefantes, eles romperam as correntes e foram para lugares mais altos. Os animais, que são irracionais, eles correram para lugares altos. E o ser humano, com tanta inteligência, manezão, se ferrou a maioria. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra angústia das nações e perplexidade pelo bramido do quê? Aconteceu isso? Agora, pasmem. Olha o verso 26. O verso 26 vem de encontro com um homem que falou que estava dando uma entrevista com o caos que aconteceu. Ele deu um treco nele e morreu. Deu um infarte, isso. Obrigado, irmão Diego. Homens desmaiarão de terror. Esse não desmaiou, se lascou, morreu. Homens desmaiarão de terror. As expectações das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. O céu, a minha tradução diz corpo celeste, que é a lua, as estrelas, o sol e todo aquilo que Deus fez. Queridos, você está em uma igreja que seu pastor procura ter conhecimento e esclarecer tudo para você. Se tem uma coisa que você não vai escutar aqui do seu pastor é pular, rodar e fantasiar e te emocionar. Eu não. Eu quero te conscientizar que esses dias vai chegar. Presta atenção. O dia do arrebatamento, ele vai chegar. Você pode não acreditar,
Mas Jesus, ele está vindo para nos buscar. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, por favor? Isso. Eu já vou parar por aqui porque já são 8h06. Presta atenção. Quarta-feira eu vou trazer uma mensagem que eu vou estar abordando as torres gêmeas, como está escrito no livro de Sinfonia. E eu vou te mostrar claro. Meu irmão, vigie. Vigie. A Bíblia não diz para a gente orar e vigiar. A Bíblia diz para a gente vigiar e primeiro vem vigiar. O orar vem depois. Mas tem crente que está orando para depois vigiar. Está errado, meu filho. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? O senhor está doido, pastor? Quem vai dizer que quer ir para o inferno? Quem quer esse treco? As pessoas têm medo de ir para o inferno, mas não têm medo de pecar. Fica de pé em nome de Jesus.